Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, registrando com satisfação a presença do presidente da Associação dos Magistrados, o doutor Frederico, demais juízes, desembargadores aqui presentes, sejam bem-vindos a essa comissão. De imediato, passamos ao item 1 da pauta, projeto de lei número 15/2014, mensagem 004, regime de urgência, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o relator, deputado Adhemar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatar matéria encaminhada pelo Poder Executivo, que solicita a esta Casa a autorização para celebrar contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável com o BNDES até o montante de R$10 milhões. O objetivo disso é para apoiar empreendimentos produtivos que visem a inclusão social de agricultores e trabalhadores de baixa renda. O governo do Estado ele vai ter uma participação de um aporte financeiro de mais 10 milhões, uma vez liberado esse valor pelo BNDES. É uma iniciativa que acontece pela primeira vez no Estado, exatamente pela organização e planejamento do governo. Nunca havia o Estado sido contemplado com este benefício que virá a fundo perdido, né, para o Estado do Paraná. Os objetivos principais desses recursos, eles são específicos, estão o acesso à ampliação de mercados para comercialização dos produtos produzidos por agricultores familiares, estímulo à adoção de novas tecnologias e à diversificação agropecuária. O projeto ele tem metas estabelecidas, são 100 iniciativas de negócios com viabilidade de mercado, 1.000 famílias de pequenos agricultores que serão beneficiadas, e 1.000 famílias envolvidas em empreendimentos econômicos solidários. Sob o aspecto legal, a mensagem ela cumpre todas as formalidades legais, está em cumprimento com o que estabelece e preceitua o artigo 66 da Constituição Estadual. A prerrogativa é do governo do Estado de encaminhar mensagem dessa natureza. Portanto, o nosso parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente e senhores deputados. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Apenas solicitando ao deputado Adhemar Traiano, como há uma contrapartida de igual valor, também de 10 milhões do governo do Estado, eu gostaria de perguntar ao deputado Adhemar Traiano se já há fonte de recurso de onde sairá esse valor de 10 milhões de reais como contrapartida. E também, senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Aproveitando o raciocínio do deputado Tadeu, os 10 milhões que o BNDES está disponibilizando é a fundo perdido, né, deputado Traiano? Não, o governo não precisa devolver. São um programa de 20 milhões, 10 do Estado, 10 do governo federal. Exatamente, é isso. Na verdade, o projeto ele não traz aqui a fonte, envolve a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Trabalho. Com certeza, a fonte será de recursos destinados a essas duas secretarias. Ele não diz aqui objetivamente de onde sairá o recurso, mas é lógico que esse valor, com certeza, ele será de recurso do Tesouro do Estado, né? Então, e que devem ser destinados orçamentariamente a essas duas secretarias. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 2 da pauta, projeto de lei complementar 01, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 30 da Lei Complementar 107 de 2005, que estabelece normas gerais sobre direitos e garantias aplicáveis na relação tributária do contribuinte com a administração fazendária do Paraná.
Relator da matéria também é o deputado Ademar Traiano, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade, o objetivo do governo é fazer um processo de moralização de tudo o que ocorre na área fiscal do Estado. Hoje nós temos algumas situações de contribuintes que se valem do que a lei permite hoje em relação ao prazo, uma vez constatada uma irregularidade. A nossa legislação atual, ela prevê que tem um prazo de 60 dias para que o cidadão, uma vez identificada a irregularidade, o seu ICMS seja cancelado. E o governo está propondo agora que não tenhamos mais esse prazo, uma vez identificado o problema, que se cancele imediatamente o ICMS do empresário. Acho que esse objetivo, na verdade, é no sentido da proteção do próprio erário público, porque nós temos inúmeros, hoje, contribuintes que se valem deste argumento para poder continuar lesando o Estado, um prazo de 60 dias, muitas vezes, dependendo do valor, o prejuízo é incalculável ao Estado. E, portanto, a iniciativa tem esse objetivo. Não há impacto financeiro, a medida apresentada, e, da mesma forma, de competência única e exclusiva dos Estados, legislar sobre matéria, sobre ICMS. Da mesma forma, a competência ela é exclusiva do governador em encaminhar projetos dessa natureza, conforme eu já anunciei anteriormente, em outro projeto da mesma natureza. Portanto, o nosso parecer ele é favorável porque preenche todos os requisitos legais, atende interesse público e nós somos pela constitucionalidade do projeto. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta é o projeto de lei 801, de autoria do Tribunal de Justiça, que altera a redação do artigo 82 da Lei Estadual 14.277, Código de Organização e Divisão Judiciárias, conforme especifica. Esse projeto já foi relatado na sessão anterior pelo deputado Alexandre Cury, com parecer favorável. E, naquela oportunidade, foi concedido vista ao deputado Tadeu Venere, a quem eu consulto se há voto em separado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, nossos visitantes, o doutor Frederico, que representa aqui a Amapá, sejam bem-vindos. O voto em separado, senhor presidente, vem justamente no sentido em que eu já havia aqui manifestado com relação ao parecer dado pelo deputado Alexandre Cury, entendendo que há uma divergência com o parecer dado pelo deputado Alexandre Cury, por isso leio o voto. O projeto de lei ora apresentado tem o objetivo de alterar a redação do artigo 82 da Lei Estadual número 14.277, de 30 de dezembro de 2003, Código de Organização e Divisão Judiciários, conforme especifica. Fundamentação. O Tribunal de Justiça do Paraná enviou a esta Casa de Leis o projeto de lei 801/2013, requerendo a inclusão do auxílio moradia no inciso 4º do artigo 82 da Lei Estadual 14.277, de 30 de dezembro de 2003, Código de Organização e Divisão Judiciários. No que tange ao objeto da proposta apresentada, o presente projeto de lei, em sua justificativa, defende que se faz necessário a aprovação da lei estadual especificada para se adequar à Lei Complementar 3579, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que já prevê, em seu artigo 65, inciso 2, a ajuda de custo para moradia, bem como busca simetria entre o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual, vez que a Lei Complementar 85, no seu artigo 141, inciso 4º, prevê o auxílio moradia como vantagem aos seus membros. Analisando as leis, constata-se que o projeto em tela não está no mesmo compasso que as leis citadas, pois apenas se refere de forma genérica
ao recebimento do auxílio moradia, não delimitando sua abrangência. Senão, vejamos. Lei Complementar 3579, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, artigo 65. Além dos vencimentos, poderão ser outorgados aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Segundo, ajuda de custo para moradia nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado, com grifo nosso. Lei Complementar 85, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná, artigo 141. Os membros do Ministério Público farão jus ainda às seguintes vantagens. Quarto, auxílio moradia nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Também grifamos. Como podemos constatar, não há no projeto simetria arguida, pois tanto a lei federal como a lei que contempla os membros do Ministério Público tem como condicionante ao direito. Tem uma condicionante ao direito. Ainda, o auxílio moradia faz parte de uma série de propostas que ainda não estão pacificadas no Poder Judiciário. Importante consignar que o auxílio moradia é de natureza indenizatória e transitória. Este é o entendimento do atual presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa. Abre aspas. Não há evidências concretas de que se esteja diante de parcela alimentar. Pelo contrário, tudo leva a crer que o auxílio moradia não serve para contemplar a remuneração do magistrado federal, mas sim para indenizá-lo por despesas que surgem de sua designação para o exercício em localidade distante, despesas que exatamente por isso devem desaparecer com a passagem do tempo. À medida em que o magistrado reúna as condições para obter moradia adequada à dignidade de suas funções e à segurança pessoal e familiar. Fecha aspas. Segundo esse entendimento, o auxílio moradia tem o condão de indenizar o magistrado que é designado para uma comarca distante do seu domicílio, bem como medida transitória que deverá desaparecer com a passagem do tempo. O projeto de lei presente, ao contrário, não delimita os beneficiários do auxílio moradia, estando em flagrante confronto com a lei federal, padecendo de ilegalidade, pois, da forma genérica e universal como foi apresentado, abre espaço para que todos os magistrados do Estado do Paraná, ativos e inativos, sejam contemplados pelo direito a receber tal benefício, desvirtuando o caráter indenizatório da lei. O entendimento da ministra Ellen Grace, declinado no mandato de segurança 28098, vai nesse sentido. Abre aspas. Entendo que a irresignação do impetrante não merece, em princípio, prosperar. É que o pagamento do auxílio moradia objetiva, em verdade, ressarcir os magistrados dos gastos com aluguéis nas localidades em que não haja residência oficial ou que ele não possua casa própria, para que possa melhor desempenhar o seu elevado mistério. Daí o seu caráter eminentemente indenizatório, motivo por que não deve ser incorporado à remuneração do magistrado. Fecha aspas. Em declaração acerca do auxílio moradia, o entendimento do Procurador-Geral da República, senhor Rodrigo Janot, não destoa desse diapasão. Abre aspas. O Judiciário do Estado, que não tem prévia lei, não pode fornecer auxílio moradia. E não pode ser universal, pois o pagamento a todos configura violação do sistema do subsídio. Se eu pago para todo mundo, na verdade estou dando aumento de salário. Também não se pode ter imóvel próprio nem funcional e receber o benefício, enfatizou o Procurador-Geral. Ele observou que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem combatido irregularidades no pagamento da vantagem. Fecha aspas. Ainda, e o que é pior, se o projeto de lei for aprovado, a Assembleia Legislativa pode estar criando direito aos magistrados de requerer a retroatividade da lei estadual para alcançar a lei federal, gerando indenizações vultuosas do erário público. Destaque, enquanto a lei federal prevê o pagamento do auxílio moradia apenas os magistrados que não tenham residência própria ou colocada à sua disposição, o projeto de lei estadual amplia o benefício a todos os magistrados indiscriminadamente, sendo ilegal e inconstitucional. Para melhor esclarecimento da questão, vejamos como é positivado o auxílio moradia em alguns estados da nossa federação. Código de Divisão, Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, que é vizinho nosso aqui e que, inclusive, tive a oportunidade de conversar com o doutor Frederico a respeito. Artigo 283. Além dos vencimentos e das gratificações previstas na legislação federal, os magistrados terão as seguintes vantagens. Parágrafo 4º. A lei poderá conceder a vantagem de ajuda de custo para moradia nas comarcas que não houver residência oficial para juiz, exceto nas capitais. Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Além dos vencimentos, constituem vantagens pecuniárias dos magistrados. Ajuda de custo para moradia nas comarcas onde não houver residência oficial para juiz, exceto na capital, equivalente a 10% sobre seus vencimentos. A mesma coisa Goiás, Mato Grosso, não vou citar, Mato Grosso do Sul. Os magistrados do Mato Grosso do Sul perceberão mensalmente, a título de auxílio moradia, 20% sobre os vencimentos,
Parágrafo 1º. O magistrado que residir em próprio do Estado ou mantido por ele não fará jus à ajuda de custo prevista nesse artigo. É defeso o magistrado receber a ajuda de custo para a moradia ou sua complementação de qualquer outra fonte. Nesse sentido, senhor presidente, nós entendemos que há, com relação à pedida feita pelo Tribunal de Justiça, inconstitucionalidade, porque ele não cumpre aquilo, inclusive que a lei determina, que ela deve ser clara, ele diz apenas auxílio-moradia, não especificando se esse auxílio-moradia é extensivo a aposentados e pensionistas. Ele é, na verdade, um auxílio-moradia que contempla a todos, e como já foi aqui relatado, ao contemplar a todos, deixa de ser uma verba indenizatória para ser um aumento salarial, porque indistintamente aqueles que têm e que não têm imóveis, que estão ou que não estão na capital, ou que têm, ou que ocupam ou que não ocupam imóvel próprio, passam a ser também beneficiários. Além disso, obviamente, que nós temos a situação do Rio de Janeiro, e é por isso que nós fizemos essa ressalva. O Rio de Janeiro aprovou no dia 18, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou no dia 18 de dezembro o auxílio-moradia. E, logo em seguida, foi solicitado também para aposentados e pensionistas retroativos 10 anos de retroatividade, porque a lei é vaga. Então, nesse sentido, nosso parecer, diante de todo exposto, nós opinamos pela não aprovação do projeto de lei em virtude da ilegalidade e inconstitucionalidade. Voto é contrário. Concedo a palavra ao deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, o interessante na discussão de toda e qualquer matéria é a amplitude que se tem para um parecer favorável e um parecer contrário. Eu interpreto que algumas colocações feitas pelo deputado Tadeu Venere, elas são de uma interpretação profunda. No entanto, nós temos interpretações de Vossa Excelência, deputado, que também são suposições. Quando Vossa Excelência lê no seu relatório da dúvida se isso vai ser ampliado para pensionistas e aposentados, é uma suposição, porque vai ser regulamentado. Há uma regulamentação. E discute-se aqui a constitucionalidade do Tribunal de Justiça encaminhar esse pedido de auxílio-moradia. Todo o respaldo constitucional mostra que cabe ao Tribunal de Justiça encaminhar este pedido de auxílio-moradia, pela transitoriedade do juiz na comarca. Eu estaria entrando no mérito se fosse argumentar nesse sentido, mas eu acho que pessoas que desenvolvem atividade não permanente num determinado local têm direito à moradia, porque senão seria uma subtração do seu salário aquele valor que ele teria que pagar. Nesse caso não entraria Curitiba? Não sei, o juiz pode não morar aqui. Desembargador também não. Aí é outra questão. Certamente nós não poderemos, por uma colocação como faz Vossa Excelência, atingir o todo do projeto. Agora, o que eu quero me concentrar, deputado Tadeu Venere, é que nós estamos discutindo aqui se o Tribunal de Justiça tem ou não tem essa legitimidade. Se o Tribunal regulamentar ao arrepio do que diz a lei federal ou as decisões do CNJ, ou seja, quem for, seguramente ele terá aí uma questão de inconstitucionalidade na aplicação da lei que nós aprovamos. No presente momento, não está se estendendo a ninguém, não está se dizendo quanto, não está colocando se o juiz que tem residência fixa recebe ou não recebe. O que eu acho, e essa é uma questão, me vale da presença de juízes aqui, desembargadores, e a imprensa, que muitas vezes questiona e questionou, e nós extinguimos o auxílio-moradia aos parlamentares, e eu entendo que o parlamentar também tem uma função transitória aqui na Assembleia, que a sua família muitas vezes está morando lá no interior e ele tem que pagar para permanecer aqui, porque é um trabalho contínuo de segunda a sexta. Eu acho que a pessoa que tem essa transitoriedade tem que ter indenização pela sua residência ocasional no local, senão você está subtraindo do salário dele uma parcela para que ele possa exercer a sua própria atividade. Então, meu parecer, deputado Tadeu Venere, e entendendo que Vossa Excelência poderá indiscutivelmente
fazer uma emenda desse projeto em plenário. E aí, deputado Nereu, nós teremos uma outra discussão aqui na CCJ, se emenda, porque entendimento, muitas vezes, dessa casa de que um projeto vindo do judiciário não se possa alterar, e eu sempre defendi a tese que a origem é do judiciário, mas se ele depende da aprovação do parlamento, ele pode ser alterado no parlamento. Então, no mérito, na questão de adequar ele à constitucionalidade que Vossa Excelência, com estudo profundo, está buscando, eu acho que poderia, sim, estabelecer na emenda de mérito, lá na votação, por exemplo, um parágrafo que dissesse que o juiz que tem residência própria no município não receba, ou alteração que Vossa Excelência sugira, mas no mérito. Eu acho que a constitucionalidade do judiciário enviar para o legislativo é do judiciário, senão nós estamos sonegando essa divisão de poderes e da origem das leis. Meu parecer, senhor presidente, com todo o respeito ao profundo estudo do deputado Tadeu Venere, que serve muito para o debate no mérito, mas na Comissão de Constituição e Justiça eu votarei favorável ao parecer do relator Alexandre Cury pela aprovação do projeto. Com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, ouvi atentamente o parecer e o voto separado do deputado Tadeu Venere. Na verdade, Vossa Excelência procura, no seu parecer, querer estabelecer todo um regramento dentro da iniciativa do Poder Judiciário em relação ao que pode e o que não pode. É lógico que tem a precaução de, talvez, por excesso de zelo, tomar cuidado em algumas situações que vão surgir uma vez aprovada a matéria. Agora, o que o deputado Caíto Quintano falou com muita propriedade, nós, na verdade, estamos aqui fazendo uma análise da competência, da constitucionalidade ou não, de quem é a iniciativa de propor. E o que eu percebo aqui, que a iniciativa ela é própria do próprio Poder Judiciário, sim, que está em consonância, né, com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, cumprindo, enfim, todos os ditames daquilo que é possível em relação à matéria. E vou mais além, eu vejo aqui, na justificativa do próprio tribunal, que, uma vez aprovado o auxílio moradia, o pagamento disso dependerá de posterior regulamentação a ser ditada pelo Tribunal de Justiça. Eu acredito que, com a responsabilidade que tem o próprio Poder Judiciário em relação ao momento que estamos vivendo, não se vai cometer nenhuma barbaridade em relação ao tema. E vou mais além. Nós não temos o direito, nesse momento, de cercear esse desejo do Poder Judiciário, até no sentido da compreensão de que o magistrado, ele, uma vez estando no interior, como disse o deputado Caíto, ao pagar o seu aluguel, está subtraindo do seu salário. E eu não conheço nenhuma decisão do Supremo Tribunal que possa impedir e cercear a iniciativa de se apresentar matéria dessa natureza. Se houvesse algo parecido ou já com definição, quem sabe nós não poderíamos nem estar aqui votando a constitucionalidade dessa matéria. A informação que me chega é de que existe sim já um processo de votação, discutindo, não sei quem entrou, quem ingressou, qual estado, e que já existem 2 votos de ministros favoráveis à matéria. Então, eu acho que nesse momento nós temos que discutir aqui a questão da competência, se é ou não é, a nossa função é essa, e depois, em plenário, a discussão de mérito, é possível, sim, a apresentação de emendas e a gente discutir na continuidade. Eu voto pelo parecer do relator, deputado Alexandre Cury. Continua em discussão. Nós vamos colocar em votação. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Pastor Paxic, perdão. Eu me comprometi a não fazer encaminhamento, senhor presidente, a pedido de 2 colegas, mas quero registrar meu voto contrário, até para manter, dentre as argumentações do deputado Tadeu Venere,
A minha coerência, porque, numa ocasião semelhante, uma proposta do Ministério Público, eu e o deputado Péricles votamos contrários, então não posso ter dois pesos, duas medidas. Então, meu voto será contrário. Com a palavra o deputado Turini. Senhor presidente, eu também não vou fazer nenhuma discussão sobre o projeto. Vou me reservar o direito de me manifestar em plenário. Gostaria de registrar minha abstenção. Nós colocamos em votação o parecer do deputado Alexandre Cury. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do deputado Alexandre Cury, registrando desde já a abstenção do deputado Turini, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os que forem contrários que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do deputado Alexandre Cury pela constitucionalidade do projeto 801. Senhor presidente, passamos ao item 4. Apenas registrando. Assim, registramos o voto contrário do deputado Tadeu Venério, Venério, deputado Pastor Plaxic, deputado Péricles de Mello e a abstenção do deputado Turini. Obrigado. O item número 4, o relator deputado Pedro Lupion dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para alienação de imóveis, um projeto de decreto legislativo. Vossa Excelência tem a palavra. Antes, porém, eu quero, a requerimento do deputado Pedro Lupion, que eu coloco em discussão com Vossas Excelências, pedindo a votação em bloco dos projetos do decreto legislativo número 7, 8, 9, 6, 3, 4 e 5, por versarem da mesma matéria que dispõe de autorização do Poder Executivo para alienação de imóveis. Consulto se Vossas Excelências estão de acordo. Não há nada, senhor presidente. Possamos, então, passar a votação em bloco do item 7, 8, 9, 6, 3, 4 e 5. Quem pediu a palavra? Vossa Excelência tem a palavra, deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, votamos em bloco, então. Passo a relatar os projetos de decreto legislativo 7 de 2013, 8 de 2013, 9 de 2013, 6 de 2013, 3 de 2013, 14 de 2013 e 5 de 2013. Sobre a matéria versada nos projetos de decreto legislativo, é válido mencionar que a limitação da área para efeito de alienação e concessão de terras públicas com prévia autorização do Legislativo é regra que vigora desde a Constituição Federal de 1934, que no artigo 130 estabelecia como objeto de cada um desses atos jurídico-administrativos o limite de 10 mil hectares. A limitação em si fora mantida nas Constituições anteriores, mas o tamanho da área de terra que para ser alienada ou concedida foi alterado. Atualmente se verifica no artigo 49, inciso 17, da Constituição Federal, a determinação de que é de competência exclusiva do Poder Legislativo aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. De mesma sorte, o artigo 188, parágrafo 1º da Constituição Federal, vem no mesmo sentido do mencionado dispositivo ao exigir a aprovação prévia do Congresso Nacional para se efetivar a concessão ou alienação de terras públicas. Considerando o princípio da simetria, a Constituição do Estado do Paraná estabelece como competência privativa do Poder Legislativo a aprovação prévia para alienação e concessão de terras públicas, desde que para a ação pretendida ultrapasse 100 hectares. Do mencionado dispositivo, decorre sem grande esforço hermenêutico que as alienações ou concessões de terras públicas com áreas superiores aos limites constitucionais de 100 hectares impõem necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo e, por consequência, são evadas de vício de inconstitucionalidade quando não lhes preceda a indispensável autorização. O projeto de lei está em conformidade com o que estabelece o artigo 10º da Constituição. E ainda em relação à alienação do imóvel, deve ser observado, no caso de apreço, que houve a lavratura de uma escritura pública de cessão de transferência de direitos possessórios, e aí cada um dos processos especificadamente. E, devido a todos esses argumentos, senhor presidente, não existem restrições para aprovação ou autorização legislativa pretendida por todos esses projetos de decreto legislativos, ressaltando tão somente que a alienação, por óbvio,
deverá obedecer os procedimentos previstos na legislação aplicável à espécie. Meu parecer é pela aprovação de todos os 6 projetos de decreto legislativo. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Registro nosso voto contrário, senhor presidente. Com o voto contrário do deputado Péricles e do deputado Tadeu Venere, estão aprovados os 7 projetos de decreto legislativo que autorizam o Poder Executivo à alienação desses imóveis. Passamos ao item 11, portanto, da pauta. É uma emenda de plenário ao projeto 349. O autor da emenda foi o deputado Paranhos. O relator, deputado Nereu Moura, deu parecer contrário e foi concedido vista ao deputado Ademar Traiano. Vossa Excelência tem a palavra. Não tenho voto em separado, senhor presidente. Não tem voto em separado. Portanto, vamos colocar em votação o parecer do relator, deputado Nereu Moura, que, mesmo não estando presente, já relatou na sessão passada, contrariamente à emenda que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de pulseiras de identificação em crianças até 12 anos em eventos públicos realizados em locais no Estado do Paraná, locais abertos no Estado do Paraná. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, deputado Nereu Moura, permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do relator e rejeitado o projeto. O item 12 da pauta são 3 emendas de plenário ao projeto 46, de autoria da deputada Luciana Rafaim. O relator concedeu parecer favorável e foi concedido vista ao deputado Tercílio Turini, a quem eu consulto e passo a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu fiz um voto em separado e gostaria até que o deputado Traiano, que havia feito um substitutivo, no sentido de que eu acho que o substitutivo geral que nós estamos fazendo, ele contempla de uma maneira melhor o substitutivo do deputado Traiano. Eu vou explicar, deputado. No artigo 2º, Vossa Excelência coloca: nos hospitais públicos ou privados que existam pacientes internados. O nosso substitutivo, nesse artigo, nós colocamos os hospitais gerais, públicos ou privados. Por que hospitais gerais? Pelo seguinte, no meu entendimento, a gente está restringindo, porque você pode ter o hospital de olhos, como em Londrina tem o Oftalão, hospital de nariz e garganta, você pode ter hospital do coração. Perfeito. E no meu entendimento, é o hospital geral, aquele que atende uma clientela de todas as áreas. Então, restringindo essa questão. Eu altero também, dizendo, aqui fala pacientes internados. Na verdade, não pode se restringir a pacientes internados, deputado Traiano, porque hoje esses hospitais gerais eles têm o serviço de urgência e emergência. E são exatamente no serviço de emergência que chega trauma bucal e que o paciente necessariamente não está internado, ele está em atendimento. Então, nesse sentido, nós colocamos isso. E eu tirei a limitação de 50 leitos. Eu acho que um hospital de 50 leitos é um hospital pequeno. Eu coloco hospital de médio e grande porte. Então, acho que dá uma dimensão melhor e dá a condição para que os hospitais, realmente aqueles de médio e grande porte, eles possam ter esse serviço. Que hoje já é garantido o atendimento do serviço odontológico para os pacientes de UTIs, passar a atender o resto do hospital. Mas no hospital geral, de médio e grande porte.
Então, nós somos favoráveis às emendas na forma do substitutivo que nós estamos apresentando. Continua em discussão. Senhor presidente, eu havia feito um substitutivo do projeto anterior e, na verdade, agora o deputado Tercílio Turini faz um novo substitutivo ao meu substitutivo. Eu, até em respeito ao Tercílio Turini, que é profissional da área, eu, com a sua devida aquiescência, eu vou pedir vista do voto em separado dele, para que a gente possa adequar aqui o posicionamento dele. Talvez eu até possa estar equivocado. Então, nós vamos trabalhar nisso e na próxima sessão ordinária nós vamos discutir a matéria. Eu peço vistas também, senhor presidente. Perfeitamente. Fica concedido pedido de vista ao deputado Péricles de Mello e ao deputado Ademar Traiano, ressaltando que é importante que a gente... Daí a importância de nós termos um médico, dentre advogados e engenheiros aqui na comissão. É importante ouvirmos uma opinião, como disse o deputado Traiano, de um profissional da área. Passamos ao item 13º. É a proposição de veto do Poder Executivo. O relator, deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, eu peço adiamento dessa matéria. Está concedido o pedido de adiamento. Deputado Nereu Moura não se encontra presente. Vai relatar o deputado Caíto Quintana, proposição de veto 01, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o veto não é uma análise, todos nós sabemos, do teor da matéria, é apenas uma avaliação se ele é tempestivo ou não. Como ele é tempestivo, foi proposto dentro do prazo legal, nosso parecer é que o projeto encontra-se em condições de ir ao plenário. Está, portanto, em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 15 da pauta, o deputado Tadeu Venere também relata o veto, proposição de veto número 2, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra. O parecer é favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 16º, deputado Ribas Carli. Senhor presidente. Projeto de lei de autoria do deputado Bellinati. Vossa Excelência tem a palavra. Pedir adiamento. Está, mais uma vez, portanto, adiado a relatoria do projeto de lei 548. O deputado Caíto Quintana relata o projeto de lei 533, de autoria do deputado Quinteiro, que estabelece o procedimento para recuperação extrajudicial de consumidor inadimplente. Vossa Excelência, com a palavra, deputado. Senhor presidente, o projeto do deputado Wilson Quinteiro, na verdade, ele tem a institucionalização dessas juntas de conciliação, mas ampliando muito, estabelecendo obrigações que não são possíveis de serem feitas através de um projeto na Assembleia. Por exemplo, cita o deputado que o credor, o devedor, ele possa fazer uma proposta de pagamento do seu débito, mas faculta na própria lei ao credor não aceitar a proposta. Portanto, fica inócua uma coisa com a outra. Daí estabelece que são competentes para a mediação do acordo o Ministério Público, a União, os Estados, o município, o Distrito Federal. Quer dizer, nós estamos impondo competências que não nos cabe fazer. E legislação de direito é competência federal. Por esta razão e por pareceres já exarados sobre a matéria, o nosso parecer é contrário, senhor presidente. Em discussão, em votação,
Deputados que aprovam, permanecem como se encontram, está aprovado. Eu vou, deputado Alexandre Cury, retornar ao item 13, que é a proposição de veto número 30, que Vossa Excelência pede para adiar. Eu teria dificuldades, até porque minha assessoria me informa agora, que nós já adiamos uma vez. Ultrapassados esses 10 dias, nós corremos o risco de trancarmos a pauta. Então, eu vou pedir, deputado, que Vossa Excelência relate o projeto, a proposição de veto número 30, de autoria do Poder Executivo, que veta parcialmente o projeto de lei 538, de iniciativa dos deputados Caíto, Pedro, Tadeu, Tercílio, André Bueno, Rosilito, que dispõe sobre a concessão e manutenção de títulos de utilidade pública e entidades do Paraná, sob pena do deputado Praxic, que é um exímio cumpridor do regimento interno, trancar a pauta numa sessão aqui em plenário. Para que isso não ocorra, senhor presidente, vou dar o meu parecer aqui do projeto, da proposição de veto 30/2013, autor Poder Executivo, veta parcialmente o projeto de lei número 538/2013, de iniciativa dos senhores deputados Caíto Quintana, Pedro Lupion, Tadeu Venere, Tercílio Turini, André Bueno e deputada Roselito, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública e entidades no Estado do Paraná. O veto, haja vista que o procedimento de veto seguir os ditames condicionais, essa comissão posiciona favorável ao encaminhamento do presente veto ao plenário, senhor presidente. Está, portanto, aprovado o veto. Com a palavra o deputado Tadeu Venere. Eu só pergunto se o veto, as razões do veto. Vossa Excelência quer que eu faça a leitura? Não, só quero saber as razões do veto. Se é por interesse público ou condicionalidade. Vou ler a justificativa do governador, se Vossa Excelência quiser. Eu explico por quê, deputado Alexandre Cury. A verdade é que nós ficamos aqui, o deputado Caíto propôs uma comissão aqui nessa casa, que durante alguns meses se debruçou sobre mais de 6.000, 7.000 leis de utilidade pública e muitas dessas entidades que tinham utilidade pública, foi revogado o caráter de utilidade pública justamente por entender que não cumpriam os requisitos. O veto do governador, num primeiro momento, e numa leitura muito rasa, mas no primeiro momento, nós entendemos que ele reconstitui todas aquelas, ou boa parte daquelas entidades que haviam descumprido, inclusive, a condição de utilidade pública, ou seja, uma escola de futebol, pode ser, se o veto for mantido, uma associação de pais e mestres do Colégio X, pode ser mantido. Tudo isso não tem utilidade pública, porque na prática, utilidade pública tem que ser aberto, não pode ser restrito. Eu não posso dar o título de utilidade pública ao Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná, porque ela é restrita aos oficiais da Polícia Militar e aos seus, obviamente, dependentes. Pelo veto do governador, passa a ser possível que, nessa hipótese, o clube requisite também... deputado Tadeu. Concluindo, o clube requisita também a utilidade pública, que, a nosso ver, é um contrassenso com tudo que nós fizemos durante 3 meses. Não, é apenas para justificar. Eu acho, deputado Alexandre, que dispensaria a sua leitura. Claro. Acredito, pelo que eu direi ao deputado Tadeu. Deputado Tadeu, nós estamos aqui apenas definindo se esse veto é tempestivo ou não. Agora, eu quero colocar qual é a razão do veto. Eu quero colocar para Vossa Excelência de que nós tivemos mantendo contato, nós havíamos convocado o setor jurídico da Secretaria de Educação e o jurídico da Casa Civil para uma reunião hoje. O deputado Pedro Lupion, que é membro dessa comissão, como Vossa Excelência, nós estivemos tratando com a Casa Civil e, lamento o deputado Traiano até não estar aqui, que é o líder do governo, ficou ajustado de que será derrubado o veto, porque a sua preocupação é profundamente pertinente. A partir do momento que esse veto está derrubando um artigo que diz que a entidade não pode remunerar os seus membros e não pode cobrar,
Portanto, uma escola particular, por exemplo, podia ser declarada de utilidade pública. Se nós como, aliás, algumas situações muito similares. No entanto, nós somaremos, inclusive, o deputado Lupião, que foi quem teve a conversa, a sinalização da Casa Civil para derrubada do veto, e nós todos da comissão vamos argumentar isso em plenário. Deputado Tadeu, apenas para esclarecer, pela ordem, presidente. Pela ordem. Ontem à noite, a pedido do deputado Caíto, que estava em viagem, eu fui representando a comissão como relator a uma conversa com o secretário de governo, César Silvestre, e a assessoria técnica da Casa Civil. Justamente por todos nós, membros da comissão e autores do projeto, discordarmos das razões do veto. E chegamos a um consenso, entenderam a nossa argumentação, e nós vamos efetivamente, com acordo com a Casa Civil e com a Secretaria de Governo, vamos derrubar esse veto e aí sim apresentar algumas sugestões de forma ao projeto que nos foram apresentadas pela Casa Civil, que serão deliberadas da nossa comissão especial. Então, não existe problema nenhum quanto à constitucionalidade. Deputado Tadeu, para esclarecer, Vossa Excelência, ao veto ao inciso 6º, que fala sobre as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras, desde que não tenham certificado de benemerência, e o inciso 7º, as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras. O importante é que essa comissão aprecie o veto, a sua constitucionalidade, para que ele possa ser levado a plenário. O que esclarece o deputado Caíto, eu acho que, inclusive, trabalha para que nós possamos ter uma certa pacificação nesse debate, porque seria uma coisa totalmente fora do que nós fizemos aqui durante todo esse tempo. Perfeitamente, sem dúvida. Encerra essa discussão, coloca-se em votação o parecer do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Turini. Gostaria de pedir preferência para o item 25, projeto de lei 57/2013. Item 25. Item 25 é um recurso. Exato. O recurso contra a rejeição da emenda do plenário ao projeto de 57, autor do projeto Ribas Carle, autor da emenda, deputado Anibele, que dispõe sobre a reserva de vaga de estacionamento especial para gestante. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, já existe um projeto de lei aprovado aqui pela CCJ, que fala da reserva de vaga de estacionamento público e privado para as gestantes. Posteriormente, o autor, o deputado Ribas Carle, fez uma emenda, melhor dizendo, estendendo até 24 meses para a gestante, e mesmo quando ela até 24 meses. E agora, o deputado Anibele, ele fez uma emenda assegurando a reserva para gestantes durante todo o período gestacional e pessoas acompanhadas de criança de colo até 2 anos de idade. No nosso entendimento, como é uma emenda, e as emendas podem ser supressivas, substitutiva, aditiva ou modificativa, nós entendemos que o recurso deve prosperar e opinamos pelo provimento, ou seja, pela aprovação da referida emenda do deputado Anibele. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Eu posso pedir vista desse parecer e gostaria de fazê-lo. Eu tenho uma preocupação no faz seguinte... uma emenda, se me permite, você faz uma emenda também que as pessoas que não estão incluídas em todas as categorias também terão direito à vaga. Eu estou vendo que logo vamos ter que fazer um projeto para quem não está incluído em nenhuma, gestante, eu tenho uma preocupação, na prática é o seguinte, pastor. Vai se exigir o que da mulher para provar que ela está grávida? Porque a mulher, até um determinado período de gestação, ela não aparenta estar grávida. Se uma mulher chegar e disser, eu estou grávida, e estaciona na vaga, as pessoas vão pedir um documento ou coisa semelhante. Então, eu peço vistas para poder avaliar. Está concedido o pedido de vista do deputado Caíto Quintana e o deputado Ribas Carle tem a palavra. Só para esclarecer ao deputado Caíto que o médico que for verificada a gravidez, cuidar da gestação, irá emitir, isto está no projeto de lei, uma série de... uma declaração que se colocará no vidro do carro para ser identificado que estará apta a utilizar a vaga. Claro.
Senhor presidente. Mas está concedido o pedido de vista ao deputado Péricles e ao deputado... Eu quero pedir preferência para um projeto ser votado hoje, porque faz tempo que está na hora do dia, nunca chega. Então vamos lá, qual é o projeto? 23. 23. Vamos então ao projeto 23, de autoria do deputado Péricles de Mello, o relator, deputado Alexandre Cury. Vossa Excelência, deputado Alexandre, tem a palavra. Eu coloco moda e design. Meu Deus. A moda e design. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 741/2013, projeto de lei 741/2013, autor deputado Péricles de Mello. Nós opinamos pela não aprovação. O projeto tem vício de iniciativa privativa do Poder Executivo, senhor presidente. Questão de ordem. Continua em discussão. Arrependido, com a palavra, deputado Péricles. Senhor presidente, na verdade, esse projeto, eu fiz uma emenda a uma lei do Estado, mas tem todo o direito de fazê-la, porque eu apenas acrescento a moda e o design para ser objeto de apoio cultural do Estado, um debate profundo que acontece em todo o país, e temos todas as condições de iniciativa, não aumento de despesa, nada. É uma questão de critério, design e moda são elementos da cultura? Esse é o debate que existe. Em todo o Brasil está acontecendo isso. Então eu não vejo, sabe, eu vou tirar de vistas para ver se nós conseguimos entrar no entendimento, deputado Alexandre Cury, até a próxima sessão. Eu peço vistas. Tem uma semana para me convencer. Tá bom. Está concedido o pedido de vista ao parecer do deputado Alexandre Cury, com a palavra o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, passo a ler o relatório do deputado Fernandes Canavaca, que trata dos projetos de utilidade pública, da Comissão Especial que analisa os títulos de utilidade pública, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797 e 798, todos com parecer favorável do deputado Fernando Canavaca. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado... Percebo que Vossa Excelência vai encerrar a sessão. Não, Vossa Excelência tem a palavra. Eu percebi, senhor presidente, na pauta, que depois de vários protestos públicos que nós fizemos, de algumas propostas de lei serem encaminhadas à diligência e essas nunca chegavam à Assembleia Legislativa, isso se reverteu por causa de uma reclamação nossa. Exato. Nesse sentido, senhor presidente, eu viajei recentemente para Apucarana e alguns prefeitos da região me questionaram com relação à retomada dos projetos de transformação em regiões metropolitanas. Então, só quero endossar que havia um entendimento que se produziria um estudo para que novamente nós viéssemos a tomar esse assunto, esse tema. É só para deixar esse registro, senhor presidente. Está registrado e tem o meu total apoio a esse respeito. Apenas para esclarecer, Vossa Excelência fala da criação de novas, mas não da inclusão de município. Ótimo. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental, levanta-se a sessão.